ao paciente, mas também tem um impacto muito importante na qualidade de vida dessas pessoas, nos esquemas terapêuticos, e aqui eu estou falando de uma forma geral, não especificamente só da mielofibrose, mas de esquemas terapêuticos que garantem uma melhor forma de utilização desse medicamento e, obviamente, uma redução tanto de efeitos colaterais e isso impactando sobremaneira na qualidade de vida dessas pessoas. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado, ampliado bastante esse acesso a esses medicamentos de alto custo. Acho que todos aqui provavelmente já ouviram falar do SEMAC alguma vez, da Central de Medicamentos de Alto Custo, do Juarez Barbosa. São as várias denominações que a população, de uma forma geral, tem com relação a essa unidade de saúde e tudo que vem sendo trabalhado de ampliar mais ainda o escopo dos medicamentos que a gente oferece para a população. A gente tem uma outra questão específica que, dentro do próprio plano de governo, né, do nosso governador, foi trabalhada a questão da regionalização da saúde. Então, algo que era centralizado aqui no Juarez Barbosa, em uma única unidade no Estado, hoje ele já está em processo de centralização via as policlínicas, né? Já temos 4 policlínicas inauguradas, na semana que vem inauguramos mais 2. A gente tem Formosa, tem Posse, tem Quirinópolis e tem Goianésia, já com esse processo sendo iniciado, ou seja, a pessoa não precisa mais deslocar da ponta do estado até Goiânia para ter essa medicação. Isso é feito na policlínica, isso está sendo feito, está sendo implantado, na verdade, e numa perspectiva de cuidado muito mais qualificado, com realização de consultas, tanto do grupo de médicos, como de farmacêuticos, enfermeiros, enfim, toda a equipe de saúde fazendo um acompanhamento dessas pessoas. E na próxima semana, especificamente na terça-feira, na cidade de Goiás, e quarta-feira, na cidade de São Luís dos Montes Belos, a entrega dessas outras 2 policlínicas. E, de forma síncrona ali, né, a própria questão também de descentralização desse serviço relacionado aos medicamentos de alto custo. Então, deputado Gustavo, deputada Flávia, o que a gente tem trabalhado são em 2 frentes bem interessantes. A primeira delas que é de aumentar a oferta, né? Claro que isso depende sempre de Conitec, de várias outras instâncias, não é simplesmente uma decisão do secretário de saúde ou do próprio governador com relação a isso. Existem requisitos dentro do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, que isso precisa ser detalhado, ser trabalhado, se passar por esse processo de uma forma geral. Mas a gente tem trabalhado isso de forma... O Ronei tem uma inserção bem bacana nesse grupo de discussão, enfim, de trabalhar todas essas perspectivas também. E, de forma complementar, que, além de eu ter a disponibilidade do medicamento, que isso seja feito mais perto da casa das pessoas. Então, isso é que a gente tem trabalhado lá. Vou deixar as especificidades dos medicamentos em si para o nosso farmacêutico aqui, coordenador do Centro de Medicação de Alto Custo de Juarez Barbosa, mas deixar justamente essa questão, que a gente pensa no problema e pensa como resolver o problema de forma mais rápida, além de simplesmente só oferecer o medicamento, né? Especificamente do que a gente está trabalhando aqui, ainda tem algumas questões Conitec, ainda tem um processo a ser percorrido, mas que, com certeza, essas audiências, aí já parabenizo o deputado Gustavo Seba pela iniciativa também, todo o grupo que tem trabalhado nessa questão, porque a gente precisa trazer isso para a sociedade entender. E entender que, quando a gente tem medicamento, por mais que ele até seja de mais alto custo em relação ao outro, mas quando ele traz melhor qualidade de vida para as pessoas, a gente tem que lutar por isso, justamente para dar a robustez que o nosso sistema de saúde precisa cada vez mais, principalmente nesses tempos de envelhecimento acelerado da população, nessas questões econômicas todas que a gente vivencia, que isso, de uma certa forma, acaba pressionando o Sistema Único de Saúde também e trabalhando dessa forma. Então, fica aqui essa introdução, né? Acho que a gente depois deve fazer um debate, mas justamente do que a Secretaria Estadual de Saúde tem trabalhado com relação aos medicamentos de alto custo e toda a ampliação de acesso e melhoria da qualidade desse acesso também aqui para a população goiana. Obrigado. Com a palavra, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Venerando Lemes de Jesus. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar e agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. Ao deputado Gustavo Seba, um parceiro que sempre tem nos convocado para estarmos presentes aí nesses debates relativos à saúde e, de fato, tem feito um bom trabalho à frente dessa comissão e trazendo sempre o debate necessário para que a gente possa debater, discutir e encaminhar a melhor forma aqui no estado de Goiás. Cumprimento o Dr. Sandro, superintendente de atenção à saúde, Dr. Sandro, que vem realizando aí um excelente trabalho
E aí, dada as mudanças que se conseguiu na saúde, como ele coloca, a questão da regionalização da saúde se deve muito à compreensão e ao trabalho do Dr. Sandro. Parabéns, Dr. Sandro, pelo seu trabalho e ficam os nossos cumprimentos ao Dr. Ismael, né, secretário de Saúde. Cumprimento a deputada Flávia Moraes, a deputada que sempre está aí conosco nesse debate da saúde no dia a dia e tem trazido uma boa contribuição. Cumprimento ao Dr. Ronei, né, o Dr. Ronei, que diretor da Central de Medicamentos Juarez Barbosa, Central de Alto Custo, que realmente é a pessoa que fala sobre a questão da medicação, a incorporação de novas tecnologias, e o Dr. Ronei, há anos, tem realizado um grande trabalho ali naquele departamento. Cumprimento a nossa amiga Verônica, né? A Verônica, que é presidente do COSEMES, a nossa parceira, que conduz aí o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, né, dos 246 municípios, e que tem feito um bom trabalho. A gente tem notado a evolução da saúde e tudo isso perpassa por uma boa gestão da Secretaria de Estado da Saúde, mas também a evolução do COSEMES e dos gestores municipais. Hoje nós temos uma saúde bem melhor no estado de Goiás, se deve toda essa gestão. E cumprimento aí os demais debatedores, aí, aqueles que estão conosco online, né? A Flávia Maioli, que trouxe essa discussão para nós, né? Muito importante nesse contexto. E nós, do Conselho Estadual, enquanto cogestores, né, órgão de controle, a gente tem contribuído o dia nesse debate e, não por acaso, a evolução da saúde em Goiás nos últimos anos. E aí, como o doutor Sandro coloca, é importante a gente entender o Sistema Único de Saúde e os princípios do Sistema Único, né? O cidadão precisa receber, de fato, assistência ali, quanto mais próximo, melhor da sua casa, né? Se ele não tem ali na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, ele precisa ter a sua assistência ali na sua região de saúde. Felizmente, nos últimos anos, a gente tem conseguido isso. E, falando especificamente, né, da questão do câncer, é muito grave, porque, na verdade, hoje é preciso que se faça um diagnóstico muito rápido e, em 60 dias, é preciso que essa pessoa esteja assistida. E hoje o Estado de Goiás está cada vez mais preparado para fazer essa assistência. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade, estaremos aqui à disposição. Um grande abraço, um dia proveitoso para nós aqui. Neste momento, nós registramos a presença do paciente Gildo Causa, que participará com a gente daqui a pouquinho, de forma online. Com a palavra, a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Verônica Savatin Votrichi. Bom dia a todos. Um prazer estar podendo participar mais uma vez de mais uma assembleia, de mais uma audiência pública junto à Assembleia Legislativa. Gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Gustavo Seba, que sempre demonstrou tanto carinho com as demandas dos secretariados, né, da saúde pública. Deputada Flávia Moraes, também já tive a possibilidade de conversar com ela em outros lugares e também aqui em Chapadão do Céu. Fico feliz em vê-la também atenta a outras demandas, a não apenas aquilo que nós sempre estamos conversando, né, que, querendo ou não, é uma das nossas grandes bandeiras, mas ver o legislativo, né, tanto deputados estaduais e deputados federais preocupados com outras questões da saúde, que é a dificuldade de acesso a tratamento qualificado, isso nos traz grande satisfação, porque nós acreditamos de fato que o diálogo entre as instituições é que vão conseguir fazer com que o sistema de saúde fique cada vez mais qualificado e que para que a gente possa possibilitar um acesso de qualidade para todos os nossos pacientes. Cumprimento também o meu amigo Dr. Sandro, dispenso, né, assim, é até difícil falar do Dr. Sandro, ao longo desses anos também à frente, a instituição COSEMES, o Dr. Sandro foi um grande parceiro, através principalmente da superintendência dele, nós conseguimos avançar com discussões importantíssimas para a saúde pública do estado de Goiás,
com financiamento, organização das unidades, né, todo esse processo de regionalização. Sabemos que o grande líder está sendo o doutor Ismael, mas o doutor Santo tem papel fundamental nesse desenvolvimento da saúde pública no estado de Goiás. Nosso parceiro de discussão também, venerando presidente do Conselho Estadual de Saúde, sempre tão atento e solícito a todas as nossas demandas. A doutora Flávia, presidente do projeto Camaleão, todos os outros que fazem presente, tanto na Assembleia, presencial na Assembleia, quanto também de forma virtual. Quando eu recebi o convite para participar dessa audiência pública, vamos atrás de conversar com pessoas que estão direcionadas, relacionadas tanto à regulação dos pacientes, à organização desses pacientes para a dispensação do medicamento, alguns pacientes também que são acometidos por essa doença, e o que nós trazemos aqui. O Dr. Santos já falou da evolução, né, da descentralização de alguns serviços de saúde, e no caso específico, né, da mielofibrose, nós acreditamos que isso será um pouco mais qualificado, porque no estado de Goiás nós ainda temos um pouco a dificuldade de serviço à hematologia pelo Sistema Único de Saúde, né? São poucos os profissionais que estão habilitados, que estão credenciados para trabalhar nas unidades de saúde. Com a carteira de serviço das policlínicas, esse profissional se faz presente. Não em todas ainda, mas nós já estamos tendo um progresso nesse sentido. Até então, principalmente para os pacientes do interior do estado de Goiás, a única forma de acesso a esse tratamento ainda estava sendo o Hospital Araújo Jorge ou o Hospital das Clínicas. Não vamos entrar no mérito dos hospitais, mas existe uma grande dificuldade. Na última audiência pública que eu participei também, na Assembleia Legislativa, eu falei do acesso aos serviços do Hospital das Clínicas. Não apenas naquele momento ao serviço de otorrino, mas agora especificamente ao serviço de hematologia. Acreditamos sim que o Hospital das Clínicas é um hospital de grande porte, com profissionais extremamente gabaritados e qualificados, mas ainda existe muita dificuldade do acesso ao serviço àquela unidade de saúde, por parte dos pacientes do estado de Goiás. Né? Então, eu acredito que isso pode ser até mesmo, deputado, um desdobramento dessa audiência, é o acesso a esse serviço dentro dessas unidades de saúde. Né? A gente precisa avançar nisso. Mas, como eu fui colocando, com a questão das policlínicas, né, essa oferta desse profissional de saúde nas policlínicas, nós teremos, sim, uma maior possibilidade, principalmente da identificação da doença ali, do diagnóstico correto. Ele não é tão fácil de ser diagnosticado, né? E a ausência do profissional dificulta ainda mais essa questão. Vou deixar na parte da medicação para o Dr. Ronei também estar explicando para os senhores. Outra questão também que nós temos algumas questões para serem tratadas e que aí não depende apenas do estado de Goiás, mas como o doutor Sandro disse, já é um grande avanço uma audiência pública como essa, são algumas questões que estão em discussão da própria Conitec, né, da dispensação de alguns medicamentos que ainda não foram incorporados ao rol de distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Mas são momentos como esse, encabeçados também por outros estados, e aí eu acredito que através da presidente do Projeto Camaleão, com certeza tem uma relação com outros estados, né? Eu acho que isso pode ganhar força, ganhar peso, e esse assunto ser retomado, inclusive em discussão na própria Conitec, na Agência de Vigilância Sanitária, na Anvisa, para a dispensação e um protocolo regular e definitivo sobre o medicamento para ser tratado, a ser administrado para esses pacientes e que hoje fazem parte das prescrições dos profissionais, evitando assim que processos de judicialização aconteçam, que uma parte da população, né, que carece desse tratamento seja atendida e outra parte que talvez também não tenha o acesso ao serviço judiciário não venha a ser contemplada, né? Precisamos de fato entender da importância, do significado dessa medicação para o tratamento dessa doença,
Se for comprovado, que nós acreditamos que seja, porque indícios já correspondem a isso, que esse medicamento seja de fato incorporado. Mas são movimentos como esse que fazem com que todo esse processo ganhe robustez e ganhe peso para discussões. A presença da deputada Flávia Moraes aqui, que nós sabemos que levanta de fato a bandeira da saúde em todas as suas agendas, é importante, é extremamente importante nesse contexto, deputada, né? Porque, e assim, com muito respeito a tudo aquilo que tem sendo discutido, e eu tenho liberdade para falar isso com a senhora, mas às vezes algumas demandas como essas são tão significativas e elas ficam na sombra de outras agendas que para o gestor na ponta, que para o usuário, poderia estar em segundo plano, né? Eu acho que nós precisamos mesmo levantar essa questão do acesso ao serviço, do acesso ao tratamento como bandeira prioritária nesse período pós-pandemia. Hoje nós estamos tratando da mielofibrose, mas como todos os espaços são importantes, eu acho que para outros temas também de um pós-pandemia devem ser tratados nesse contexto. Mas é colocar, mais uma vez, o COSEMES, a instituição, à disposição, tá, do Projeto Camaleão, doutora, da Assembleia Legislativa, porque esse é um primeiro momento. Nós acreditamos que outros momentos, como desdobramento dessa audiência, devam ser tomados e a instituição está à disposição de todos os senhores para contribuir nesse discurso. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o paciente Gildo Causa. Bom dia, meu nome é Gildo Causa, eu tenho 66 anos. Comecei a ter os primeiros sintomas de mielofibrose em 2013. Depois que foi dado o diagnóstico, eu entrei na justiça para conseguir o medicamento, demorou mais um ano, bem complicado. Consegui um laudo favorável, uma sentença favorável, comecei a receber o medicamento, mas assim, não de forma constante, de forma muito irregular, e isso causava muito sofrimento. Com a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento pelos planos de saúde, ele entrou no rol dos medicamentos obrigatórios, eu comecei a receber o medicamento regularmente pelo meu plano de saúde. A partir daí, a coisa mudou, porque eu comecei a sentir os efeitos do medicamento, foram assim, no meu caso, funcionou 100%, praticamente não sinto assim, mais os efeitos da doença. Eu só me lembro que tenho câncer na hora que tomo remédio, 2 vezes ao dia, que é o único contato assim, que eu tenho com a doença que eu me lembro. Os sintomas regrediram totalmente, eu tenho uma vida normal, faço todas as coisas normais, não tenho nenhum impedimento. Eu acho que no meu caso, o ruxolitinib funcionou perfeitamente. Está sendo muito bom para mim e espero que continue assim. Eu acho que é isso. Muito obrigado, senhor. Passamos a palavra à deputada federal Flávia Moraes. Bom dia a todos, a todas. Queria iniciar minhas palavras parabenizando o deputado Gustavo Seba pela iniciativa. É muito importante essa discussão aí na Assembleia Legislativa e também por uma mesa tão representativa, né? Pessoas que realmente têm condições, têm poder de ajudar a mudar essa realidade que nós temos hoje, né? Queria cumprimentar o deputado Gustavo Seba, um deputado também que é médico, que tem lutado muito pela saúde, e para mim também, deputado, é uma honra poder participar com você nessa audiência pública. Queria cumprimentar o doutor Sandro, representando o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, dizer, doutor Sandro, que eu fico muito feliz quando eu percorro os municípios, estou agora em Guarani, e a gente já vê aí as máscaras sendo retiradas, né? Uma vitória de toda a equipe da saúde do estado de Goiás, do Brasil, do mundo, né? Sobre esse vírus invisível. Queria também cumprimentar o doutor Venerando, que é o presidente do Conselho
Estadual de Saúde, doutor Venerando. Deus abençoe o seu trabalho. Eu falo que a saúde é a demanda mais importante das pessoas. E eu fico feliz de ver o senhor, uma pessoa tão séria, comandando nosso órgão de controle mais importante, que é o Conselho Estadual de Saúde. Queria cumprimentar a Verônica, secretária assessora do SUS, e conhecer aí da luta dos gestores da saúde. Hoje representa todos os secretários municipais de saúde, né, COSENS, e com certeza faz um grande trabalho, não só em Goiás, mas representando Goiás também nos debates, nos grandes debates nacionais. A gente tem um orgulho muito grande, Verônica, do que você representa para nós na luta pela melhoria do acesso à saúde. Deus te abençoe também, continue firme, acreditando no SUS, e vamos fazer com que o SUS cada vez mais se fortaleça. Cumprimentar a Flávia também, minha xará, que é presidente da associação do Projeto Camaleão, né? Muito bom, ela está fazendo um trabalho aí, articulando em todas as áreas, tem tido um contato permanente com o nosso gabinete, e também, junto conosco, vai estar aí trabalhando a nível de Câmara Federal, Congresso Nacional, essa pauta tão importante, tão cara para todos nós. Representando também a Associação Brasileira de Hematologia, doutor Renato, né, Tavares, eu quero cumprimentar, e o seu Gildo, que é o paciente, né, que aqui trouxe para nós talvez o depoimento mais importante, né, de quem está ali, a parte interessada, do que ela vive, dos problemas, das dificuldades, dos grandes desafios que ela tem. E nós sabemos que a mielofibrose é uma doença rara, e como toda doença rara, elas vão acabar culminando num tratamento com medicamentos caros, e principalmente pela quantidade que é produzida, né? A quantidade de pacientes é pouca, a quantidade de produção do medicamento é pouca, por isso o custo é alto. Mas nós precisamos dar uma atenção especial a esse tipo de doença. Nós temos já no Congresso Nacional, na Comissão de Seguridade e Saúde, a subcomissão que trata só de doenças raras. E no caso da mielofibrose, um câncer raro, né, e a gente precisa, e a gente sabe que a demanda é muito grande, não só no tratamento, mas também no diagnóstico precoce, né, que seria importante, como disse aqui a Verônica, é um diagnóstico difícil. Para isso é preciso ter aí condições de fazer esse diagnóstico, o tratamento também, o acompanhamento, e nós estamos aí nos colocando à disposição. Eu quero dizer que nós já apresentamos o requerimento para realizar veio a medida provisória e a gente conseguiu finalmente avançar um pouco mais. Não do jeito que a gente queria, mas avançamos um pouco mais.
E agora nós estamos abraçando a causa da mielofibrose, a gente sabe que requer aí várias questões. Nós sabemos que tudo que vai fazer na saúde, nós temos que ter responsabilidade de olhar para o financiamento. Aliás, eu quero compartilhar aqui e confessar que no meu primeiro mandato, quando nós começamos a trabalhar na Comissão da Saúde, da Seguridade e Família, nós tivemos um choque muito grande, porque em todos os momentos, em todos os pedidos, em todas as lutas, a gente se depara com a questão do financiamento. E quando a gente vive o dia a dia junto com as pessoas e sente a dificuldade que as pessoas têm, na verdade, o nosso sentimento é de que a vida não tem preço, cada vida é importante e que não pode ter limite de recurso para que a gente possa executar e trazer aí atendimento, medicamento para a população. Mas a gente sabe que não é assim, a gente precisa trabalhar de outras formas, mas, enfim, o que nós queremos dizer é que nós estamos trabalhando para dar visibilidade às doenças raras. Aqui a Verônica também colocou muito bem, elas ficam à sombra pela quantidade, elas acabam ficando para depois, elas ficam sempre segunda, terceira ordem na importância, e acaba que elas vão ficando totalmente sem um acompanhamento, uma oferta de serviço que possa dar aí uma qualidade de vida melhor, um pouco melhor para os pacientes. Então, a mielofibrose, ela precisa dessa nossa atenção. Nós vamos estar trabalhando para apresentar, para disponibilizar, para que a população tenha acesso a esse medicamento sem precisar judicializar, né, e fazendo o discurso contrário. Já que são poucos pacientes, já que são doenças raras, mesmo os medicamentos mais caros, vamos tentar ter esses medicamentos para atender esses pacientes, né? Eu falo que quando a gente participa das reuniões sobre doenças raras, e eu falo de uma forma geral, mas é claro que aqui nós estamos falando da mielofibrose, o que a gente sente é que os nossos pacientes ficam muito sozinhos. Eles não conseguem ter voz, porque são poucos, eles não conseguem chegar, muitas vezes nem acredita que ele tem aquilo que ele fala que tem, né? E ele se depara com essa situação, e para ele é muito difícil ele conseguir ter acesso, conseguir ter direito àquilo que ele precisa. Uma pessoa com um pouco mais de esclarecimento ainda consegue judicializar, com uma pessoa mais humilde ele está fora, está marginalizado de qualquer tipo de atendimento. Então, essa é uma luta muito nobre. Eu quero aqui me colocar à disposição. Estamos lá nesse debate, junto com os nossos colegas que defendem também essa causa, e vamos trabalhar para atender. Eu falo que essa reunião em Goiás ela é muito importante. Eu acho importante, deputado Gustavo, que nós possamos sair dessa reunião com dados, né, com números, para que a gente possa levar para a reunião da Câmara Federal. Eu quero até convidar todos, assim que marcar a data, vamos entrar em contato com todos que participam conosco. Nós vamos passar a ouvir também os relatos de outras partes do Brasil, e a gente vai poder, então, estar trabalhando para que a gente tenha aí a incorporação de novas tecnologias, o acesso a esse diagnóstico precoce, as especialidades médicas para fazer esse acompanhamento. Tudo isso é a depender desse nosso trabalho, dessa nossa luta. Então, aqui eu quero agradecer a todos que vieram participar, que dão importância a essas causas, que às vezes não representam em quantidade, mas representam muito, porque, eu quero repetir aqui, cada vida importa. Então, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez me coloco à disposição, e parabéns a todos que participaram, e principalmente ao deputado Gustavo Seba pela iniciativa. Com a palavra, o diretor-geral da Central de Medicamentos de Alto Custo, Juarez Barbosa Roney Pinto. Bom dia a todos. Agradeço o convite por poder participar, que é uma necessidade muito grande de ter esses debates. Agradeço e cumprimento, na pessoa do deputado Gustavo Seba, todos os demais participantes da audiência pública. Quando eu digo a importância desse momento,
porque nós precisamos a cada dia mais discutirmos e entendermos como que é o formato da política de oncologia no país. Nós temos hoje aqui em Goiás, como os demais estados, o centro de referência que faz dispensações de medicamentos para doenças crônicas e raras. Porém, a oncologia, ela não entra no rol dos medicamentos que estão sendo disponibilizados nesses serviços. A própria forma específica da política de oncologia no Brasil, o paciente ele tem acesso a todo o tratamento e o medicamento nos centros de referência credenciados junto ao Ministério da Saúde, para que o paciente possa ter a consulta, a cirurgia e o medicamento a contento a partir do diagnóstico que ele teve dentro daquele prazo esperado. Quando a gente fala da questão da hemato-onco, e eu ouço as palavras do Dr. Sandro, as palavras da Verônica, porque existem barreiras que a gente tem que atravessar hoje, o paciente com qualquer tipo de câncer, é ter acesso ao especialista, e principalmente da hemato-onco. E aqui nós temos excelentes serviços em Goiás, o Hospital das Clínicas, o Araújo Jorge, onde o paciente pode ter acesso a esse diagnóstico e aos tratamentos. O que ocorre na oncologia? Que foi mencionado pela deputada Flávia Moraes, a incorporação de alguns medicamentos via Conitec no SUS. Porém, a forma do financiamento da oncologia, o paciente ele tem o diagnóstico, tem a indicação para o uso do medicamento, só que o valor pago pelo SUS para esse procedimento não cobre o valor das novas terapias que a gente tem disponível hoje nível mundo, para poder tratar esses pacientes. São medicamentos de alto custo, né, e que deveriam ser fornecidos por esses centros. Porém, eu repito, o valor que se paga do financiamento, eu quero exemplificar o câncer renal, que recentemente nós tivemos a incorporação de 2 tecnologias. O valor que se paga de um procedimento APAC é R$ 560 e o medicamento mais barato ele custa R$ 14.000 a caixa com 20 comprimidos. Então, a conta não fecha quando a gente for pensar qual o valor que o SUS paga por esse procedimento de tratamento desse tipo de câncer e o valor do medicamento que está disponível para tratamento desses pacientes. Aqui em Goiás, nós temos hoje em torno de 18 pacientes em uso de ruxolitinib para o tratamento da mielofibrose. É um medicamento que todos os pacientes que fazem uso nos relata durante o serviço clínico farmacêutico que nós fazemos o acompanhamento desse paciente, a melhora. Nós temos contato também com os especialistas, né, da hematologia que tratam esses pacientes, que relatam para nós também o ganho clínico que esse paciente teve durante o período que começou o tratamento até onde o paciente está. Qual que é a grande vantagem de nós termos incorporado o ruxolitinib hoje no SUS? Nós termos um protocolo definido para ter critérios e elegibilidade para o paciente que realmente necessita e vai ter benefício com aquele medicamento, fazer uso desse medicamento. É uma droga que se faz uso por titulação, o paciente começa com uma miligramagem, no controle da doença ele diminui, e isso reduz custo também quando você tem o acompanhamento desse paciente no serviço clínico farmacêutico. E uma vez nós termos as policlínicas hoje no estado e tem o serviço clínico farmacêutico para acompanhar esses pacientes e tem o hematologista, a vantagem é muito grande. É um medicamento que hoje vai ser avaliado, né, custo-efetividade pela Conitec, vai estar disponível para a população, porque eu creio que as vantagens desse medicamento estão mais que comprovadas em vários artigos publicados. E nós precisamos pensar agora na forma de financiamento. Esse medicamento, estando incorporado ao SUS, pela lei que rege as incorporações de novas tecnologias, nós temos 180 dias para disponibilizar para a população o acesso a esse medicamento. Nós iremos ter esse medicamento disponibilizado administrativamente para esse paciente, porque hoje a realidade dos que foram incorporados, os pacientes precisam judicializar, não somente no estado de Goiás, mas em todo o país, para ter acesso ao medicamento, porque os centros de referência não conseguem fornecer dentro do valor que é proposto. Então, a grande discussão precisamos ter tecnologias para tratamentos de diversos tipos de câncer, e a mielofibrose dentre eles, acesso ao especialista, porque aqui em Goiás a gente vai conseguir fazer isso até pela descentralização, a desconcentração do serviço, e a garantia de que o paciente realmente tenha acesso a esse medicamento uma vez incorporado.
É uma iniciativa muito boa ter essa discussão aqui, envolver a população nessas discussões. A deputada Flávia Moraes, já em vários momentos, já participou conosco aqui em Goiás dessas discussões na área da oncologia, e a população precisa entender que tem que manifestar a sua voz nesse momento. Não se trata de ser um câncer raro, se trata-se de ter uma droga disponível para tratar aquele tipo de câncer, e a população precisa ter acesso. Existe um tempo hábil para o paciente começar a tratar esse medicamento. Quando ele, com esse medicamento, quando ele judicializa, existem os trâmites burocráticos que nós precisamos fazer a justificativa para os tribunais de contas por que a gente vai fazer a aquisição daquele medicamento. Então, há uma lei que regulamenta a forma de compra do poder público. Então, isso leva um tempo. Isso estando administrativamente sendo disponibilizado para a população, com certeza, além de ter acesso mais rápido ao tratamento, vai ter uma grande melhoria para a sua saúde. Com a palavra, a presidente do projeto Camaleão, Flávia Maoli. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço a oportunidade ao deputado Gustavo Seba, à deputada Flávia Moraes, que está conosco nessa luta. Né? Meu nome também é Flávia, sou Flávia Maoli. Eu sou presidente do projeto Camaleão. Nós trabalhamos com pacientes com qualquer tipo de câncer desde 2014. A gente começou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas a gente tem uma atuação nacional através do atendimento online. Desde o início da pandemia, nós migramos os nossos atendimentos e hoje nós temos pacientes do país inteiro. Nós oferecemos o apoio multidisciplinar gratuito, tanto para os pacientes quanto para os familiares e cuidadores, porque nós sabemos que a família adoece junto, que a família passa pelo câncer também, né? E oferecemos várias atividades, como aula de yoga, meditação, consultoria de imagem, grupo terapêutico. Se vocês souberem de alguém que está enfrentando câncer, por favor, indique o nosso trabalho, porque a gente tem como ajudar essas pessoas a passar por essa fase de uma forma mais leve, né? A gente sabe que o câncer é uma doença muito difícil e hoje a gente está aqui para falar da mielofibrose, defender o direito dos pacientes, defender a vida desses pacientes. A gente sabe que a jornada do paciente com mielofibrose é uma jornada, em geral, muito difícil, porque desde o diagnóstico, como já foi falado aqui, né, a Verônica bem colocou, o paciente tem dificuldade de encontrar um especialista, tem dificuldade de fechar o diagnóstico. Depois, quando ele recebe o diagnóstico, ele consegue saber que realmente é mielofibrose. Tem uma sensação de solidão que já é comum a todos os pacientes com câncer. Eu tive câncer, então eu sei por experiência própria o quanto a gente se sente sozinho. E quando é um câncer raro, a gente se sente mais desamparado ainda, em função de serem poucas pessoas, a gente não conhecer outros pacientes muitas vezes, e também em relação ao acesso ao tratamento, né, como bem foi colocado aqui por todos que falaram antes de mim. A gente sabe que, atualmente, a maioria dos pacientes no SUS não está recebendo o tratamento que pode ter melhor resultado para eles, né? O transplante de medula é uma opção para a mielofibrose, mas nem todos os pacientes são aptos a passar pelo transplante. Então, na prática, eles não estão recebendo o tratamento mais adequado, enquanto que na saúde suplementar, como o Gildo bem trouxe seu exemplo, né, o paciente Gildo, já existe o medicamento disponível, o ruxolitinib está aí com grandes resultados, né, tanto do relato dos pacientes, quanto de estudos. A gente teve o estudo JUMP, que foi realizado com 104 pacientes com mielofibrose, e por uma doença rara, a gente sabe que é um número bem expressivo de pacientes, né, que participaram, e ele se mostrou que pode ser avaliado como um tratamento padrão para esses pacientes, né. A gente conversou com os pacientes, a gente conversou com hematologistas nesse nosso processo para entender melhor a jornada do paciente com mielofibrose, e os médicos foram unânimes em relação aos benefícios do tratamento. Os pacientes falam muito sobre a qualidade de vida, né? E a gente sabe que a qualidade de vida ela pode ser tão importante quanto a expectativa de vida para um paciente, porque sem qualidade de vida, a vida
muitas vezes não é uma vida que vale a pena para aquele paciente. Então, a gente precisa entender que a qualidade de vida também é um fator que precisa ser levado em consideração, né? Que esse paciente se sinta vivo, que ele se sinta ativo. Como o Gildo falou, ele só lembra que ele tem câncer quando ele toma o remédio. Esse é o sonho de qualquer paciente com câncer, né? Não lembrar da dor, não lembrar do sofrimento que é ter câncer. Lembrar só quando precisa tomar o remédio e no resto do tempo, vida normal, como o próprio Gildo nos comentou. A judicialização, infelizmente, a gente sabe que é um fato na realidade do tratamento da mielofibrose, né? Porque os pacientes, ninguém quer judicializar. Não é um desejo de ninguém ter que fazer um processo desses. É um processo muito desgastante para o paciente, né? Demora, às vezes demora, como o Gildo relatou, levou 1 ano para ter o remédio, quer dizer, é 1 ano de vida sem qualidade de vida. Todo o desgaste de ter que ir atrás desse direito, de ter que conseguir todos os laudos que precisa, toda a documentação. Então, ninguém quer passar por isso, né? Os pacientes judicializam porque eles estão desesperados, porque eles não têm outra opção, né? Porque é o que eles conseguem fazer nesse momento. Então, a judicialização ela já existe e a gente sabe que isso é um custo também para os cofres públicos, né? A gente sabe já, por outros exemplos, que o custo de judicialização sempre é mais alto do que o custo se o medicamento tivesse incorporado. Então, a gente consegue, quando a gente incorpora, a gente consegue ter uma negociação de valores, enfim, tentar achar um meio termo para viabilizar. Mas a judicialização acaba sendo um custo que não estava previsto e que a gente sabe que também é estressante para os dois lados, né? Não tem lado bom na judicialização. Então, eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar hoje aqui falando com vocês, porque a gente está num momento muito importante para os pacientes com mielofibrose, né? Em breve vai abrir a consulta pública da Conitec. A gente ainda não tem a data, mas é para daqui a pouco, mês que vem talvez. E vai falar sobre a incorporação do ruxolitinib. Então, eu gostaria de pedir a todos que estão aqui hoje para que possam participar da consulta pública, que possam dar seus depoimentos, seus pareceres. Isso é muito importante. É importante tanto para a gente ter mais, a Conitec ter mais dados para avaliar, quanto para a gente mostrar que a gente está unido, que a gente está acompanhando, né, e que a gente está representando esses pacientes que, como a deputada Flávia falou, muitas vezes não tem voz para se expressar, né? Eles não têm representatividade porque eles são poucos. Então, a gente aqui pode dar essa representatividade para eles, trazer esse espaço de fala para eles. E eu gostaria de pedir, então, especialmente a Comissão de Saúde, que possa fazer os encaminhamentos dessa audiência pública, né? Que contribua na consulta pública, que envie o documento para o Ministério da Saúde e demais stakeholders, falando da importância do tratamento, que a gente possa realmente chamar pacientes que vocês conhecem que tenham enfrentado ou estejam enfrentando a mielofibrose, para a gente unir forças e realmente conseguir fazer com que essa consulta pública tenha um peso, tenha um impacto e que a gente consiga a incorporação. Nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais, que é @Projeto Camaleão, a consulta pública. A gente vai fazer vídeos sobre como participar também para os pacientes, para os familiares, enfim, que quiserem. E agradeço imensamente a oportunidade, a deputada Flávia, o deputado Gustavo Seba, muito obrigada mesmo a todos que estão aqui. É um prazer estar com vocês e a gente está junto nessa luta. Muito obrigada. Nós que agradecemos e antes de retornar a palavra ao presidente desta Comissão de Saúde, o deputado Gustavo Seba, nós queremos lembrar aos participantes que a palavra, dentro de instantes, estará franqueada ao público presente e também ao público virtual. Senhor deputado. Eu quero, inicialmente, agradecer a participação de todos. É importante a gente frisar, para aqueles que nos acompanham aqui também, de forma remota, que nós estamos debatendo aqui um tema importante para pacientes que têm mielofibrose, né, que é um câncer que já foi explanado aqui pelos colegas que nos antecederam e que eu acho que o ponto principal do nosso debate é que existe uma droga que ajuda, né, no tratamento. Isso é o que mais importa. E a grande luta é o acesso
também a essa droga. Mas, de antemão, eu quero agradecer o doutor Sandro e dizer da importância da Secretaria Estadual de Saúde no apoio como um todo, né? Porque a gente está falando aqui da inclusão de uma medicação, mas é muito mais do que isso, né? A gente pôde acompanhar pelas nossas falas, tanto de pacientes, como o caso do Gildo, como de especialistas, que nós precisamos, e eu sempre, como médico, como profissional da área da saúde, sempre falo que, às vezes, mais difícil do que o paciente lidar com o fato de estar com a doença em si, é quando ele, além da doença, ele tem que lidar com a dificuldade de acesso a um especialista para acompanhá-lo, para fazer o diagnóstico, às vezes até de transporte para uma referência. A gente está vendo aqui a Verônica, que representa, né, os municípios, e às vezes esse paciente, até para vir para Goiânia, ele tem dificuldade. Então é importante que a gente veja esse paciente como um todo, no acesso ao médico na cidade dele, o acesso ao atendimento primário, para poder daí encaminhá-lo para um especialista específico, e aí ele ter acesso a vir a esse especialista, se ele precisar vir a Goiânia, se ele precisar ir para outra referência, ele ter acesso ao diagnóstico. A gente sabe que o diagnóstico da mielofibrose especificamente é feito através da biópsia de medula óssea, dentre outros exames, mas o principal é a biópsia, só fecha o diagnóstico com a biópsia, que é um procedimento também que dificilmente vai ser feito lá no interior, então nós precisamos ter acesso também ao diagnóstico, e depois nós vamos falar também do acesso ao tratamento. Mas a gente vê como um todo, e eu acho que nesse papel, doutor Sandro, as policlínicas são fundamentais, que elas funcionem, né, nessa triagem desses pacientes, recepcionando de forma regional os pacientes daquela região que a policlínica está instalada, para que ele possa ter acesso a um hematologista, para que esse hematologista possa conseguir fazer uma biópsia lá, sem precisar também, às vezes, enviar para Goiânia, e para que depois ele tenha um fluxo de a gente saber aonde a gente vai encaminhá-lo, e que, se Deus quiser, a gente vencendo essa luta dentro da Conitec, ele possa vir aqui no Juarez Barbosa pegar lá com o doutor Ronei o medicamento. Né? Eu acho que a grande discussão é essa união de forças que nós precisamos fazer. A Verônica também colocou muito bem essa questão do diagnóstico completo na policlínica, e eu concordo muito com ela, porque eu sou do interior também, Verônica. Eu sei a dificuldade. Tudo que nós estamos falando aqui é muito mais difícil lá no interior. Né? E nós temos 245 municípios. Talvez, vamos tirar Aparecida e Anápolis, o restante todos, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, por maior ou às vezes um pouco maior, um pouco menor o município, mas isso já complica muito mais o acesso a um hematologista sequer para suspeitar do que está acontecendo com esse paciente. Às vezes, quando isso vai acontecer, esse paciente já vai, infelizmente, está num caso, a gente sabe que a morbidade, a mortalidade da mielofibrose é muito alta, infelizmente. Então, é importante que a gente possa buscar essa triagem, esse fluxo desse paciente como um todo. O Gildo, muito importante, Gilda, sua fala como paciente, muito importante, muito encorajador, né, para nós, enquanto profissionais da saúde, e para o poder público, porque o seu depoimento é o que traz ânimo para essa luta. Né? Assim como o da Flávia também, né, representando aí o Projeto Camaleão, que também relatou da luta dela pessoal, mas é importante a gente ver, ele falando, olha, minha vida mudou depois que eu comecei a tomar o ruxolitinib. Então é importante a gente ver que, claro, que isso é individualizado, cada paciente vai ter uma resposta, nós estamos falando, mas em geral, né, e o doutor Ronei também falou dos pacientes aqui de Goiás que eles têm acompanhado, têm apresentado uma melhora, nós estamos falando de qualidade de vida. Né, e eu acho que é o grande foco. A gente tem como premissa, né, na medicina salvar vidas, mas às vezes, pelo menos, diminuir a dor, diminuir o sofrimento dos pacientes. Nem sempre a gente vai conseguir vencer a doença. Infelizmente, como eu disse, a gente sabe das limitações da medicina, mas o mínimo que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E é uma droga que melhora a qualidade de vida. Esse é o foco. Se existem poucos casos, melhor, vai baratear o custo para o poder público. Mas a gente tem que se colocar no lugar, né, de quem tem e quem passa por isso na família, por qualquer tipo de... Não só de câncer, né, mas de outras comorbidades, de outras doenças, o impacto disso, principalmente em quem não tem condição de ter um plano de saúde, quem não tem condição de pagar particular. O Gildo conseguiu, graças ao plano de saúde. Eu estava vendo, deputada Flávia, eu até mostrei para o doutor Sandro, posso até estar enganado, doutor Ronei, mas eu vi aqui o custo do medicamento
de 15 mil a 30 mil reais a caixa. Evidentemente que é muito alto para um paciente, né, que não tem condição, mas não acredito que seja uma medicação tão cara para o poder público. A gente sabe de inúmeras outras medicações com valores mais altos. Enfim, não acho que seria algo que traria um impacto tão severo para o Ministério Público, para o Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que a grande dificuldade também é a defasagem de tabela SUS, e o senhor falou aqui também muito bem em relação à discrepância do valor pago pelo SUS, pelo custo efetivo, né, do tratamento e dos medicamentos. Mas a deputada Flávia Moraes, extremamente importante a sua participação, a sua luta e a sua intermediação, para que a gente possa levar esse debate para Brasília, para que a gente possa, evidentemente, de forma positiva, mas pressionar o CONITEC, né, para essa inclusão. Eu acho que uma representante no Congresso da envergadura da deputada Flávia é o que vai fazer a diferença nisso, em mobilizar mais parlamentares, porque é importante que a gente busque, né, esse apoio da sociedade, e essa audiência, o grande fundamento dela é mostrar para as pessoas, não é só quem tem a doença que tem que se preocupar. Eu acho que é uma luta de todos nós, porque a gente, assim como a mielofibrose, existem inúmeras outras doenças, neoplasias, enfim. Essa discussão nossa é muito ampla, mas ela é importante que a sociedade se mobilize quando a gente tem um medicamento viável, que é o mais difícil. Muitas vezes a gente não vai ter uma droga para resolver. Infelizmente, nós vamos falar de acolhimento, nós vamos falar apenas da parte de assistência, talvez paliativa, mas quando a gente tem um índice de boa resposta, é muito importante que a gente se mobilize e faça de tudo para que isso possa ser efetivamente entregue ao paciente. A deputada Flávia vai poder ajudar bastante nisso. Eu tornei, acho que muito, meu amigo representante lá da região da Barra de Davinópolis. Tenho certeza, doutor, que o seu trabalho lá vai ser muito importante também para que a gente possa conscientizar a população disso. E o senhor colocou muito bem de envolver a população, do acesso ao especialista, né? E o senhor colocou o ponto-chave, que para mim resume também essa audiência, que é o que eu queria deixar da minha fala. Existe uma droga, esse é o foco, então a gente tem que fazer de tudo para que essa droga chegue no paciente. A Flávia, presidente do Projeto Camaleão, muito obrigado e parabéns, Flávia, pelo trabalho. Tá? A gente vê, e eu estava acompanhando, eu dei uma pesquisada antes no trabalho do projeto de vocês, e vi na internet, e vi relatos. É interessante o acolhimento, a assistência, a reinserção social desse paciente. Você falou muito bem, né? Às vezes não basta a luta já contra a doença, mas uma série de fatores, e principal também o acolhimento da família desse paciente. Ele não é sozinho. E eu falo, eu tenho um irmão que tem 44 anos que está passando um problema, um câncer que está muito avançado, e, enfim, a gente sabe que é algo que envolve a todos. Não é uma questão só do paciente, ela envolve toda uma questão social, emocional, financeira, muitas vezes. Então, é importante que a gente tenha mais projetos camaleões, ou que o poder público possa, de alguma forma, além do reconhecimento, apoiar esse tipo de projeto. E nós, da Comissão de Saúde, pode ter certeza, o que pudermos auxiliar em projetos como esse, de iniciativa tão nobre, nós vamos estar fazendo. É importante aqui, gente, quem nos acompanha aqui também de forma remota, eu recebi algumas perguntas aqui em relação a como que funcionaria o trâmite no CONITEC, o que faltaria. E eu achei interessante, eu acho que quem vai poder falar isso para a gente é a Flávia, que está acompanhando, e seria também o doutor Renato, mas ele está tendo... O doutor Renato é o presidente da Associação Brasileira de Hematologia, ele está tendo dificuldade técnica para entrar na nossa audiência. Não sei se ele já conseguiu entrar. Conseguiu? Doutor Renato entrou aí? Já não. Tá. Mas eu estava pesquisando aqui e eu vi que o seguinte, o fluxo para você entrar, o CONITEC é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, né? E o CONITEC, o primeiro passo, ele recebe o pedido de incorporação, no caso aqui, da inclusão, né, dessa droga, o ruxolitinib, como uma alternativa, como uma opção, né, e às vezes associado com outros medicamentos. Eu estava pesquisando, não é minha área da medicina, mas que uso com talidomida, com corticoide, ele tem uma boa eficácia, seria a primeira opção. Teríamos uma segunda opção também, que seria o fedratinib, que eu não sei a eficácia, até gostaria de, com a presença do Dr. Renato, que ele pudesse falar um pouco também dessa segunda opção de droga, não sei o custo dela, se ela seria mais barato ou não,
mas no Conitec recebe-se esse pedido de incorporação, depois ele vai analisar os estudos apresentados pelo demandante, e aí, no caso, esse demandante pode ser desde associações, pode ser a Comissão de Saúde, pode ser a Associação Brasileira de Hematologia, que eu não sei no caso específico quem que entrou, mas o Conitec ele trabalha com dados e evidências científicas, né? Então ele vai analisar isso, ele vai solicitar os estudos e pesquisas complementares por parte do Conitec, quando necessário. Depois isso vai para um plenário, o plenário analisa o relatório, faz a recomendação do parecer conclusivo e depois submete esse parecer à consulta pública e vai avaliar as contribuições. Depois dessa consulta pública, ele vai ratificar ou retificar também essa recomendação pública, e aí ele vai avaliar se precisa ter uma audiência pública. Se tiver audiência pública, ele vai realizar essa audiência e depois ele vai avaliar o relatório da audiência e decidir se publica, se inclui e publica isso no Diário Oficial da União. E a Flávia falou que nós estamos já na fase da audiência. Eu queria até confirmar com ela se já seria audiência pública para poder acrescentar a medicação ou se ainda está na parte de consulta. Porque eu acho que nesse ponto a deputada Flávia vai poder nos ajudar muito nisso mesmo, marcando essa audiência lá para que a gente possa, se já estiver na fase de audiência, que seria a última fase, pelo que eu estou vendo aqui no fluxograma, inclusive no site do próprio Conitec, né, seria interessante que a gente pudesse mobilizar as assembleias legislativas dos estados, as comissões de saúde, a Câmara Federal, para que a gente pudesse mobilizar nessa audiência pública do Conitec, porque se for realmente o último passo, nós estamos próximos, acredito eu, de uma vitória, né, na inclusão do relatório. Mas aí eu gostaria que a Flávia depois falasse se está realmente nessa fase, que seria o estágio 8, inclusive, aqui, até numerado no site do Conitec. Enfim, eu acho que a luta que nós precisamos fazer é que cada um pode contribuir da sua maneira, cada um pode buscar a inclusão desse medicamento, participando dessas audiências, mas muito mais do que isso. Como eu disse, o paciente ele é como um todo. O que o Projeto Camaleão faz é fantástico, o que o município vai fazer, a Secretaria Municipal de Saúde, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema tripartite, então nós temos que entender também que não é responsabilidade só do governo federal, não é responsabilidade só do governo do estado, o município tem que ter atenção primária, atenção básica, para poder fazer uma triagem desse paciente, o estado tem que ter os centros de referência funcionando e funcionando bem, como o caso das policlínicas, que hoje seriam a nossa referência nesse sentido, e aí depois tem que ter um fluxograma para que o Juarez Barbosa possa ter esse medicamento, para que esse paciente possa ter acesso ao tratamento adequado. Então, realmente, é preciso um esforço conjunto de esferas diferentes e eu acho que nada melhor do que essa audiência para que a gente possa debater, para que o Conselho de Saúde Estadual possa participar desse debate, possa cobrar, possa ficar em cima, o Conselho dos Secretários Municipais, a Associação Brasileira de Hematologia, enfim, nós temos a oportunidade de unir forças e tenho certeza que salvar vidas, melhorar a qualidade de vidas, amenizar o sofrimento de tantos pacientes, como a gente disse, é o nosso foco. Não basta lidar com a doença, ter que lidar com tantas dificuldades de acesso ao tratamento. Da Comissão de Saúde eu agradeço a oportunidade de fazer esse debate, estou à disposição, deputada Flávia, assim que a senhora marcar a ida a Brasília, conte comigo, nós vamos em nome da Assembleia Legislativa e acredito que o Estado também vai estar presente, o doutor Sandro, o doutor Ismael, porque é uma causa nobre que a gente vai poder, com certeza, ter uma vitória muito grande para o Sistema Único de Saúde, não é uma vitória específica desses pacientes, é uma vitória do Sistema Único, porque nós temos muitas pautas para avançar. A partir do momento que a gente tiver essa vitória, dessa inclusão dessa medicação, é um tratamento a mais de um câncer a mais, que a gente vai poder melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas, e aí nós vamos continuar debatendo as demais inclusões que a gente precisa entrar no Conitec, os demais gargalos que nós temos na saúde pública, que são muitos, mas caminhando um passo de cada vez e com uma vitória de cada vez que nós vamos avançar. Eu agradeço, fica aberto para as considerações de quem quiser se manifestar. Eu recebi algumas mensagens aqui, mas eu vou deixar aberto para quem quiser participar. A deputada Flávia está com a palavra. Só quero parabenizar pelas palavras, pelo envolvimento, dizer que nós precisamos muito de você, viu? Você vai ser muito importante também para nos ajudar nessa mobilização. A Flávia que está aqui, eu acho que ela está mais preparada para falar em relação à nossa audiência pública e a etapa da audiência pública para a Conitec. Eu não sei se a nossa
se ela vai valer para a Conitec. Essa Conitec é que tem que realizar a sua própria audiência pública, né? De qualquer forma, a intenção maior dessa audiência pública proposta por nós é dar visibilidade ao tema, é colocar todos os parlamentares envolvidos, defendendo essa causa, divulgando, mesmo fazendo essa pressão mesmo para que a gente possa aprovar esse medicamento, mostrar que a população anseia por isso. Então, a questão da nossa audiência pública, tornar público a necessidade desse medicamento, da incorporação desse medicamento. E nós estamos às ordens, viu, deputado? Conte conosco, assim que marcar a data da audiência pública, com certeza todos vocês vão ser contactados para que a gente possa realizar, participar e dar aí continuidade a essa nossa luta. Perfeito, deputada. Nós agradecemos e com certeza vai ser extremamente importante, porque a forma que nós temos, né, de levar essa demanda até o Ministério da Saúde são essas audiências. E como a senhora falou, que não seja a audiência oficial do Conitec, mas vai contribuir muito, né, o relatório da sua audiência para que a gente possa levar isso também ao Conitec, que é o que nós vamos fazer, inclusive, aqui também, né? Nós recebemos aqui alguns encaminhamentos para ficarem como encaminhamentos finais da comissão, e nós vamos deixar franqueada a palavra, mas a senhora Verônica também solicitou, né, deixou encaminhada a necessidade de aumentar a oferta de profissionais de saúde, especialmente da hematologia, e a gente vai deixar esse encaminhamento para o doutor Sandro, em nome da Secretaria Estadual de Saúde, para ele poder, inclusive, falar a respeito disso, como que está a questão dos especialistas, especialmente da hematologia. O doutor Ronei falou a respeito das políticas públicas para envolver a população na discussão sobre o acesso ao tratamento, a gente já debateu aqui, e a Flávia também falou a respeito da Comissão de Saúde, fazer uma contribuição na consulta pública. Nós vamos também disponibilizar, viu, Flávia, essa consulta pública através do site da comissão, através da TV Assembleia, do site da Assembleia Legislativa, e nós vamos fazer essa consulta e vamos enviar isso para o Ministério da Saúde, o relato da nossa audiência aqui e dessa consulta pública. Eu acho que é uma forma da gente pressionar no bom sentido, né, assim, buscar uma resposta do Ministério Público, porque é importante essa mobilização, porque eu tenho certeza que é só através dela que nós vamos avançar nessa pauta por parte da Conitec, por parte do Ministério da Saúde, e vamos entrar em outras pautas. O doutor Rony falou aqui uma pauta que é a pauta de todas as audiências públicas, a defasagem da tabela SUS. Nós precisamos avançar muito nessa tabela. Nós precisamos uma discussão. Hoje nós estamos com um problema sério, aliás, com vários problemas, né, no país como um todo. Hoje nós temos um problema, eu estou aqui, inclusive, recebendo a mensagem que está acompanhando a audiência aqui, Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Estado. É um problema gravíssimo que nós temos em relação ao repasse, à tabela SUS, à defasagem para se fazer uma hemodiálise. Hoje é algo que as pessoas estão fazendo praticamente assim, por uma questão de humanidade, porque o preço pago é uma coisa quase que irrelevante, então a gente precisa avançar nessas pautas. Eu acho que todas essas audiências de pautas específicas, nós vamos entrando também em pautas mais generalizadas que são importantes. E isso vai acontecer também nas audiências no Congresso da deputada Flávia, e nós vamos estar sempre levando isso, doutor Rony, essa pauta tão importante. Franquei a palavra para os demais presentes que quiserem falar. E se o doutor Renato conseguir entrar em algum momento, antes da gente concluir, vocês me avisam que a gente coloca ele aqui. Se não, alguém gostaria de falar? Doutor Rony, está franqueada a palavra. Ronei, desculpa, Rony. Tranquilo. Só para reafirmar a importância da participação, porque na Conitec há a possibilidade de contribuir tecnicamente, e isso os técnicos contribuem, né? E pode contribuir enquanto paciente também. Quanto mais volumes de contribuições tiver, né, se você é vizinho, se você conhece uma pessoa que está em tratamento, utiliza o medicamento, é importante que tenha essa participação. E eu fico satisfeito em ouvir a audiência pública que irá acontecer, justamente só para frisar a questão de não adianta nós termos padronizado um medicamento no SUS, uma vez que a gente não vai conseguir ofertá-lo de fato para o paciente que necessita. Então, a gente precisa ver a forma do financiamento, porque geralmente entra no teto de gastos do MAC, que é uma forma de financiamento da saúde hoje pelo Ministério da Saúde, e a gente tem que considerar o FAEC, né, para a gente tentar colocar esse medicamento realmente disponível para o paciente que está necessitando e está em tratamento da mielofibrose, e esse, como os demais medicamentos que foram incorporados. Nós fizemos no ano passado um estudo considerando
um período de 2016 até 2020, do tempo que se leva para poder incorporar e avaliar uma tecnologia para estar disponível no SUS. E a oncologia, infelizmente, é um dos medicamentos, das classes terapêuticas que a gente vê incorporado, mas não vê, de fato, disponibilizado para os pacientes. Então, é muito importante a gente ver a questão e a forma do financiamento desses medicamentos para o tratamento de câncer hoje no Brasil. Não adianta incorporar se não tiver como custear isso, né, doutor Ronei? Palavra franqueada, doutor Sandro, representando a Secretaria Estadual de Saúde. Rapidinho aqui também, deputado, só colocando, reforçando isso que o Ronei colocou, a gente tem que discutir incorporação, mas tem que discutir financiamento, senão a gente vai ter o direito e vai continuar judicializando por conta das outras coisas, né? Então, de ter isso bastante claro, bem lembrado. Com relação à questão dos hematologistas, nas nossas policlínicas a gente tem serviço de hematologia. Talvez um dos grandes ganhos que a gente tenha, porque toda a lógica da hematologia ela sempre foi muito concentrada em Goiânia e Anápolis. E com a policlínica, nessas 6 unidades aí que estão prestes a serem finalizadas também, né, as 2 que faltam também, serviço de hematologia, que todos os exames necessários, justamente para fazer aquela primeira triagem. Claro que o tratamento específico do câncer em si, ele precisa vir para um centro especializado, enfim, tem todas essas questões. Mas se a gente diminui esse tempo entre suspeita, diagnóstico e encaminhamento do paciente para o centro de oncologia, a gente reduz muito tempo e isso, obviamente, também melhora a qualidade de vida, melhora o resultado de tratamento, todas essas questões. Então, a gente tem isso via policlínica, de uma forma geral no Estado, então, para dar esse suporte conforme foi questionado. Importante. Palavra está franqueada. Alguém gostaria de falar, fazer mais alguma consideração? Eu gostaria. Flávia, e depois nós vamos passar para o venerando. Pode falar, Flávia, fica à vontade. Bom, em relação à Conitec, já teve uma reunião que teve um parecer desfavorável, tá, para a incorporação, e aí agora vai para a consulta pública. Então, nós resolvemos organizar as audiências públicas antes da consulta pública, como a deputada Flávia falou. Na consulta do plenário foi desfavorável esse parecer? A primeira reunião. Tá. A primeira reunião da Conitec com a pauta foi desfavorável. E aí agora, então, a gente está fazendo as audiências públicas que não têm relação com a Conitec, são audiências, né, organizadas. A gente pediu as audiências e está organizando pelo Projeto Camaleão, para trazer a mobilização para a gente poder participar da consulta pública, porque a consulta pública é a nossa chance de reverter o parecer, né? Então, por isso que é tão importante a gente participar. Todo mundo que tem conhecimento da causa, da questão da mielofibrose, poder dar a sua contribuição, né? Para que a gente possa ter voz para os pacientes. E até eu queria deixar aqui avisado que a gente fez um questionário, o Projeto Camaleão montou um questionário para pacientes e familiares, está no nosso Instagram, é só entrar ali, está no formulário do Google, é rapidinho de responder e ajuda, o paciente vai nos ajudar a ter mais embasamento, a poder dizer, olha, tantas pessoas responderam ao nosso questionário, relataram tal e tal situação, né, a melhora da qualidade de vida, tudo isso que a gente já sabe, ouvindo os pacientes individualmente, mas que quando a gente tem uma força de junção, com certeza vai ser levado em consideração essas respostas, né? Então, eu queria deixar aqui esse pedido para quem tiver contato com os pacientes ou com hematologistas também, é muito importante a participação dos médicos para mostrar o quanto esse resultado é benéfico para os pacientes, né? Então, fica aqui o meu pedido. Obrigada. Perfeito, Flávia. Agradecemos e, reiterando a sua fala, então nós estamos dentro do fluxograma do Conitec. Ele preconiza aqui no site que o Conitec vai para o plenário, analisa o relatório, faz a recomendação e o parecer conclusivo. Depois, esse parecer ele é submetido a essa consulta pública, que é a fase que nós estamos. E através dessa consulta pública é que o plenário ele pode ratificar a decisão que ele já tomou ou retificar e mudar essa recomendação. Então é extremamente importante que a gente participe. Eu quero que você, se possível, Flávio, nos encaminhe esse formulário de vocês, encaminhe as redes sociais para que a gente possa também postar nas nossas redes sociais, divulgar isso no Estado de Goiás. Importante que a gente traga essa participação, porque a forma de reverter
a forma legal preconizada pelo próprio CONITEC de reverter essa decisão plenária deles pelo parecer desfavorável é só através dessa consulta pública, né? Então nós vamos buscar essa mobilização, e essas audiências são importantes por causa disso. Tenho certeza que a audiência da deputada Flávia vai contribuir muito nesse sentido também, para a gente buscar essa consulta pública para reverter esse parecer do plenário da CONITEC. Com a palavra, o presidente do Conselho de Saúde Estadual, doutor Venerando Lemes. Bom, eu gostaria aqui, para finalizar, de parabenizá-lo, deputado, agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer que audiências como essa que traz esperança, né, que nos enche de esperança para que as coisas de fato possam acontecer no SUS. E, parabenizando a você, eu gostaria de parabenizar toda a sua assessoria, em especial a Jaqueline, né, que faz um excelente trabalho, é quem corre atrás para que a gente possa estar participando dessas audiências. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Jaqueline? E deixar aqui como reflexão, né, deputado, que a gente, dentro do debate aqui, a gente vê as necessidades e aí a gente fala aqui em valores. E aí a gente precisa colocar que a vida não tem valor. E aí, quanto custa uma vida? E a gente precisa entender que é para trazer dignidade para as pessoas, para que as pessoas possam viver com dignidade. E é isso que a gente prega. E, enquanto cogestores, a gente precisa trazer para cá os princípios, né? Os princípios do SUS e que norteiam a necessidade do usuário do sistema de receber assistência adequada, mais próxima ali da sua residência. E é isso que a gente quer trazer para cá, e é debates como esse que nos enche de esperança, que a gente vá para a CONITEC e para o próprio Estado, né, na sua comissão, que incorpora tecnologia. Isso traz a dignidade para as pessoas, e uma vida sequer que é salva, a gente não sabe mensurar esse valor, e a gente precisa trabalhar nessa vertente. E, para encerrar, eu já quero trazer aqui mais uma demanda aqui para a Jaqueline, para o senhor. Nós recebemos recentemente uma demanda das doenças raras, e aí foi falado aqui, inclusive, com relação às doenças raras, ser pequeno, e não é 3 milhões no Brasil. E a gente sabe que, em média, 65 pessoas a cada 100 mil é acometido com a questão das doenças raras. A gente precisa abrir esse debate, trazer isso para cá, e eu já encaminhei esse pessoal que pudesse procurar o senhor aqui na Assembleia para que a gente possa fazer, então, uma audiência pública sobre doenças raras. E Goiás está bem nesse debate, até porque nós temos aqui a questão da xeroderma, né, que é uma doença rara, e que Goiás tem dado exemplo nesse tratamento, e a gente quer estar junto nesse debate. E quero agradecer a oportunidade e um grande abraço. Nós que agradecemos, Venerando, sempre presente nesses debates importantes para a saúde pública do nosso Estado, e pode ter certeza, a casa está aberta, vamos com certeza realizar audiência, debater e buscar. Sempre mais importante do que diagnosticar os gargalos é apresentar soluções, né? Tratamentos para esses problemas da saúde. Essa é a função da comissão. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer de forma especial a todos os servidores da Assembleia, a nossa equipe aqui da TI, da TV Assembleia, muito obrigado. O pessoal do serviço de som, os garçons, o pessoal do cerimonial, segurança, a agência de notícias, sempre muito prestativos e que fazem dessas audiências funcionarem de forma tão eficaz e poder chegar, né, a toda a população. Meu agradecimento a vocês e o meu reconhecimento pelo trabalho. Agora, muito melhor, porque estamos de casa nova, né? Estamos de equipamento novo, então está todo mundo aqui trabalhando mais motivado, né, Venerando? Mas, com certeza, a eficiência, Sandro, dessa equipe aqui faz a diferença nessa casa. E quero agradecer à Comissão de Saúde, a qual eu faço com muito orgulho frente a essa comissão como presidente, em nome da Jaqueline, nossa secretária executiva, que tão bem cuida dessa comissão, que busca atender todas as demandas da melhor maneira possível. Quero mandar um abraço para todos que trabalham com a gente na comissão. Agradecer em especial também a Fabiane, ex-secretária de Saúde, lá de Avelinópolis, que está nos acompanhando e está entrando agora junto na Comissão de Saúde também. E agradecer aos participantes,
ao Dr. Sandro Rodrigues, representando aqui o secretário estadual de saúde, Dr. Ismael, leve ele o nosso agradecimento, sempre que solicitado. A Secretaria Estadual de Saúde tem se manifestado, tem respondido, tem ajudado dentro das limitações como pode, e a gente tem esse reconhecimento de público e agradece muito ao secretário Ismael, através do Dr. Sandro e toda a sua equipe, viu, Sandro? Muito obrigado. Agradecer a deputada federal Flávia Moraes, como eu disse, uma grande deputada municipalista que tem a bandeira da saúde também aí como uma prioridade do seu mandato. A gente fica muito feliz, deputada Flávia, em tê-la aqui. Você que é também oriunda dessa casa, né, que tem o seu nome marcado aqui nessa casa também, como deputada estadual também, e hoje como uma grande deputada federal municipalista do nosso estado. O nosso presidente do Conselho Estadual de Saúde, doutor Venerando, muito obrigado por sempre contribuir muito nesses debates, engrandecendo, e pelo interesse, pelo apoio do Conselho Estadual. É importante, né, essa participação, porque o Conselho realmente representa o interesse da saúde pública do nosso estado. O diretor-geral do Centro Estadual de Medicamentos de Alto Custo, né, o Juarez Barbosa, doutor Ronei Pinto, muito obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo a essa casa e parabéns pelo trabalho. A gente sabe que a sua missão lá também não é uma missão fácil, né, e muitas vezes a gente vê até a vontade de ajudar, de atender esses pacientes, porque a gente se compadece desses pacientes, a gente sabe disso, e às vezes não tem nem as ferramentas, então não é um trabalho tão simples, né, de simplesmente chegar a ser uma distribuidora de medicamentos, né? Nós temos um trabalho extremamente amplo, complexo, de triagem desses pacientes, de acolhimento desses pacientes, de tentar oferecer o melhor, muitas vezes com muito pouco recurso. Tem o nosso reconhecimento. A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, a Verônica, que faz um trabalho fantástico também em defesa dos municípios. E repito, Verônica, eu estou no mesmo barco que você. A gente dos municípios precisa lutar muito para o acesso, né, à saúde pública dos municípios, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, e a gente tem lutado muito para que esse sistema tripartite funcione bem, com cada um podendo cumprir a sua função, sem, muitas vezes, sobrecarregar o outro ente. A presidente do Projeto Camaleão, Flávia Maoli, seja sempre bem-vinda, Flávia. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Tá? Realmente é louvável ver iniciativas como essa, ao ver um trabalho voluntário, uma entidade filantrópica que não tem fins lucrativos. A gente vê aí, né, pessoas dedicando parte do seu tempo para ajudar outros pacientes, ou família de pacientes, em todo esse trabalho de acolhimento, de reinserção social, enfim, de orientação, de mobilização da sociedade, de buscar a viabilização, né, desses tratamentos de forma voluntária, por entender, né, que isso faz parte de um bem comum, por muitas vezes já ter passado por isso, né, em casa, e está se compadecendo do próximo também. E ao Gildo Causa, paciente que deu o seu depoimento, que Deus te abençoe, Gildo, que o seu tratamento continue cada vez mais de forma eficaz, que você possa atingir o sucesso completo no seu tratamento. Em nome da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás, agradeço a participação de todos. Nós estamos à disposição, todo o material colhido e relatório gerado após essa audiência será disponibilizado no nosso site, nas nossas redes sociais, através da TV Assembleia, também no site da Assembleia Legislativa. E quem quiser nos comunicar, só mandar a sua sugestão, dúvida, crítica, através do nosso e-mail, que vai ser disponibilizado também ao final da nossa audiência. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente audiência pública.